Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa muito, mas muito importante para a nossa saúde e que infelizmente a maioria das pessoas não dão a importância que deveriam dar. Sim, ela é a base da saúde e se negligenciarmos, também pode ser a base da doença. Dores, sintomas de doenças, sofrimentos poderiam ser evitados com um simples gesto a ponto de se tornar um hábito. Esse vídeo é sobre a substância mais importante para o nosso organismo, o principal componente para as nossas células e que faz parte de todas as reações químicas do nosso corpo. E vamos também ver o que uma empresa do Japão faz com essa substância há 46 anos para melhorar a saúde dos japoneses e de centenas de milhares de lares em todo o mundo. Fique aí e assista esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai contribuir com a sua percepção para uma vida mais saudável, fazendo com que você dê mais importância para a saúde do seu corpo, pois não há nada mais importante para nós que a nossa saúde, não é mesmo? Sejam bem-vindos. Esse é o canal Morra Jovem o mais tarde possível. Sejam bem-vindos ao canal Morra Jovem o mais tarde possível. Meu nome é Marco, sou técnico em telecomunicações, engenheiro químico e um entusiasta sobre hábitos saudáveis. Bem, vamos lá então. Todos nós sabemos que a medicina tem aumentado a longevidade das pessoas, mas precisamos ter a consciência que aumentar o tempo de vida não é o suficiente. Temos que ter a qualidade de vida ao envelhecer. Nós podemos terceirizar tudo, menos uma coisa, a nossa saúde. Pensa bem, digamos que você tenha muito dinheiro. O que adiantaria se não tivesse saúde? Acredito que exista inúmeras pessoas com muito, mas muito dinheiro e que dariam toda a sua fortuna para ter a saúde de volta. Se estamos com saúde, devemos primeiramente agradecer a Deus por essa bênção, não é verdade? E se Deus nos abençoou em sermos saudáveis, é de nossa responsabilidade dar uma considerável atenção à saúde do nosso corpo, como forma de agradecimento pela saúde que Deus nos proporcionou. E será que sabemos as consequências de hábitos alimentares ou a consequência da falta de determinados hábitos? Infelizmente, temos a tendência de negligenciar os cuidados mínimos necessários para a nossa saúde, por vários motivos. Por exemplo, talvez por falta de tempo, deixamos de fazer exercícios que fazem tão bem para o nosso corpo e mente. Quem sabe poderíamos comer mais aquela comidinha caseira, feita com o nosso tempero, do jeitinho que a gente gosta, dando ênfase em legumes, verduras e frutas, diminuindo a ingestão de comidas com mais carboidratos, gorduras hidrogenadas e açúcares. Portanto, é dever nosso cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E um dos fatores essenciais com relação à nossa alimentação e exercícios que venham beneficiar a nossa saúde, e tão importante quanto, é a água, a substância mais importante para o nosso corpo. Inclusive, se quiserem que eu faça um vídeo falando das etapas da água numa ETA, ou seja, se quiserem que eu faça um vídeo sobre as etapas da água numa estação de tratamento, quais os processos que a água passa desde a sua captação em rios e mananciais até o ponto de consumo, incluindo a estação de tratamento até chegar na nossa torneira. Se quiserem saber sobre essas etapas, escreve aí nos comentários e conforme for, eu faço um vídeo falando desse assunto. Na minha opinião, eu acho interessante saber. Afinal de contas, essa água potável que temos em casa não cai do céu. Se essa água que chega na nossa torneira caísse do céu, não teríamos que pagar uma conta de água todo mês para a concessionária, não é verdade? Então, coloca aí nos comentários para eu fazer um vídeo sobre essas etapas da água em uma estação de tratamento e conforme o número de interessados, eu faço o vídeo. Tá ok, pessoal? Vamos seguindo então. Vamos lá. Não é exagero dizer que a base da vitalidade
e vida longa é a água. Afinal de contas, podemos dizer que nós somos água. 60 a 70% do nosso corpo é água, ou seja, uma pessoa de 70 quilos tem entre 42 a 49 litros de água no corpo, ou seja, a água é o mais abundante dos nutrientes do nosso corpo. Isso nos induz que devemos dar muita atenção à água que consumimos. Ela é importante em todos os aspectos. Por exemplo, a água pode ser considerada como um solvente universal, ou seja, ela tem a capacidade de dissolver uma grande variedade de substâncias. Também devido ao seu alto calor específico, isto é necessário fornecer ou retirar uma grande quantidade de calor para alterar a temperatura da água. Por isso, ela tem uma alta capacidade térmica, motivo pelo qual é muito utilizada em indústrias, como um ótimo trocador de calor. Ok, a água tem grande importância nas indústrias, mas onde a água tem a sua aplicação mais importante? A sua aplicação mais importante é no nosso corpo. A água é absolutamente necessária, é a substância mais importante para o nosso organismo, o principal componente para as nossas células e que faz parte de todas as reações químicas do nosso corpo. A água é vida. Beber pouca água significa opor-se à vida, significa abreviar a vida. Muitas pessoas não sabem que é importante beber água e muitos que sabem, na verdade, acabam, talvez pelas atribulações do dia a dia, não bebendo a quantidade mínima necessária. Muitos dizem que isso é bobagem, que não é importante, que não precisa beber tanta água, e outros dizem que pode até fazer mal. Infelizmente, na realidade, acontecem mortes precoces. Morrem sem que devessem morrer. Será que é azar? Será que é fatalidade? Será que é porque Deus quis? A verdade é que há erros de hábitos de vida. E um desses erros de hábitos de vida, um dos mais significativos, é o de beber pouca água. E ainda por cima, muitas vezes, o pouco de água que se bebe é uma água que não é de boa qualidade. Água sem os nutrientes necessários ou com substâncias químicas que, na verdade, não deveriam estar presentes. E o que falar daquelas pessoas que praticamente não bebem água? Isso é manter o corpo cronicamente desidratado. Infelizmente, mais de 80% das pessoas não bebem a água que o corpo precisa para funcionar bem. Você precisa dar a matéria-prima para o seu corpo funcionar. E, além da alimentação, a água pode ser considerada a matéria-prima mais importante. A água em abundância é criar as condições necessárias para que o seu corpo funcione bem. O pior é saber que a maioria das pessoas nem sabem que é preciso beber água em abundância. Muitas pessoas concentram expectativas de segurança de saúde nos medicamentos. Desvia o foco da segurança de saúde no uso de medicamentos. Então existe uma multidão cheia de sintomas com doenças em consultórios, hospitais, farmácias, enfim. E aqueles que sabem da importância de beber água, mas não bebem, é preciso criar o hábito de beber. Senão chega no fim do dia, esqueci de beber água. É importante beber água em abundância. O nosso sangue é cerca de 81% de água. O cérebro, músculos e coração são quase 75% de água. Os pulmões e os rins são em torno de 80%. A pele é 64% de água. Até os nossos ossos, que é cerca de 22% de água. Ok, a água faz parte do nosso corpo. E quais seriam seus benefícios? Bem, para começar, a água serve como um elemento protetor do nosso cérebro e da medula espinhal. Ela é necessária para o cérebro produzir hormônios, neurotransmissores. Também forma a saliva, auxilia na digestão, mantém as membranas mucosas úmidas. Ela leva o soluto, ou seja, é ela que leva as substâncias aonde precisa chegar. A água lubrifica as articulações. Muitas e muitas pessoas se queixam de dores articulares, as inflamações, as artrites, e nessas queixas conta muito a falta de água. São juntas sem lubrificações com baixo teor de água.
Ela lubrifica a coluna, o disco intervertebral, que é um acolchoado de proteção entre uma vértebra e a outra. Então, o disco vertebral da pessoa que bebe pouca água, o disco afina, perde água, resseca, perde a elasticidade e começa a acontecer as dores porque começa a atritar uma vértebra na outra. Começa a atritar os nervos. Uma das grandes razões de dor na coluna, em especial, é a pessoa beber pouca água. Então comece a beber mais água para não ter que tomar tantos anti-inflamatórios ou analgésicos com suas contraindicações. Hidrate-se bastante. Inclusive, muitas vezes em laudos, na tomografia de exames de coluna, aparece disco vertebral desidratado. Está escrito no laudo. A água tem o poder anti-inflamatório. Praticamente a base de todas as doenças é o estado anti-inflamatório. O corpo, estando numa condição inflamatória, ele cria condições para que as doenças se instalem. Então, quando se bebe pouca água, se cria um estado que favorece a condição inflamatória. Logo, beber bastante água é um instrumento anti-inflamatório. Podemos considerar que a água é praticamente um remédio anti-inflamatório. A água tem ação analgésica nas dores de maneira geral, inclusive dor de cabeça. Quanta dor de cabeça acontece em pessoas que talvez seja por falta de água? Assim, parece ser simples a resolução, mas temos que nos atentar que a repercussão por falta de água pode ser muito séria. A água é tão importante que propicia o processo de crescimento das células, que elas se reproduzam. A água permite que elas vivam. Logo verificamos que é um processo que favorece a fertilidade. A pessoa que vive num regime de desidratação crônica, e podemos considerar que isso é comum, essa pessoa pode até ter prejudicada a sua fertilidade. Beber bastante água previne o cansaço, aumenta a produtividade do trabalho. A água, ela é desintoxicante. Ela ajuda a eliminar os resíduos que normalmente se acumulam na célula. É o que dizem por aí o detox. É isso aí. Desintoxicar é mandar o veneno para fora. Desintoxicar é não adoecer. Não desintoxicar significa reter no corpo substâncias lesivas que futuramente podem gerar doenças. Nada sai do corpo que não seja conduzido pela água. Mas aí você pergunta, por que a água desintoxica? Se olharmos a estrutura da molécula da água, ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E existe diferença de eletronegatividade entre estes átomos, o de hidrogênio e o de oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que os átomos de hidrogênio, que constituem a água, atraindo para si os pares de elétrons que deveria compartilhar por igual com os hidrogênios. Então, o hidrogênio adquire um caráter positivo e o oxigênio um caráter negativo. Logo, a molécula da água é polar, pois há diferença de eletronegatividade entre os átomos. E isso é importante porque as toxinas, os venenos que ingerimos, que estão nos alimentos, esses venenos em geral são positivos e, como a água tem uma polaridade negativa, ela é capaz de atrair essas toxinas e ela passa a ser não só um agente hidratante, como também um agente desintoxicante. Então, está aí mais um motivo para mudar o hábito de tomar pouca água. Ela ainda ajuda a regular a temperatura corporal, participa da digestão, ou seja, boa digestão, boa saúde, má digestão, má saúde. Então, quer ter saúde, tenha boa digestão. É difícil ter boa digestão em pessoas que bebem pouca água. O trânsito intestinal fica prejudicado. Daí também a constipação intestinal, o intestino preso. Imagina a pessoa ficar 5 dias ou mais sem o intestino funcionar. A água também ajuda na absorção dos nutrientes fornecidos pela alimentação.
A microbiota intestinal, chamada flora intestinal, precisa de um ambiente adequado de água para a vida desses micro-organismos saudáveis. A viscosidade do sangue é determinada pela água que ingerimos. Você quer que seu sangue circule com mais facilidade ou com mais dificuldade? Naturalmente, quem bebe bastante água tem uma viscosidade do sangue normal. Caso a viscosidade do sangue não seja boa, vai requerer uma pressão arterial maior, ou seja, é um fator de aumentar a pressão arterial. E por outro lado, quando se bebe água, é um fator de normalização da pressão arterial. A contratilidade do coração, o coração é um órgão que no seu movimento de contração e dilatação bombeia o sangue e para isso é necessário uma flexibilidade, uma elasticidade. E o que confere essa elasticidade, que favorece a elasticidade dos vasos sanguíneos, que são revestidos por músculos, é o teor de água. Logo, com pouca água, dificulta a contratilidade do coração, dificulta a circulação. Não há 1 centímetro do corpo que não seja prejudicado pela falta de água. E não há 1 centímetro do corpo que não seja beneficiado pela abundância de água. Então, não interessa qual o seu diagnóstico, qual o seu problema, de qual é a especialidade, de qual órgão, tem que começar pela hidratação. A água é necessidade básica, é antes de qualquer coisa, antes do remédio, antes do diagnóstico, antes do médico. Uma observaçãozinha: o corpo ácido é um ambiente para as doenças. Como combatemos a acidez prejudicial do nosso corpo? É através de alimentos alcalinos, que são os vegetais, legumes, verduras e frutas, e também a água alcalina. Trazer o corpo para um estado de alcalinidade. A água de galão não se tem muita segurança de processo de higienização desses galões. Outra coisa, o galão é de plástico que, aquecido, eles liberam bisfenol, que é uma substância tóxica, sem contar que é difícil ter uma absoluta segurança da fonte que provém essa água. Outra coisa muito importante, se você tem filhos, ensine-os a beber água e não a beber refrigerantes. Procure nem ter essa bebida em casa. Por favor, não coloque refrigerante no lugar de água. Devemos nos acostumar, nos habituar a tomar água. Um refrigerante, por exemplo, é mais ácido, tendo um pH em média 2,5. Não parece uma diferença muito grande. A água da torneira é em torno de pH 7. Então, pH 2,5 para 7 não parece ter muita diferença, mas tem sim, tem muita diferença. Sabe por quê? A escala do pH é logarítmica, de base 10, ou seja, não é uma escala aritmética, o que quer dizer que ela aumenta em forma de multiplicação de 10. Vamos comparar, por exemplo, com o pH 7, pH neutro. O pH 6 é um pH mais ácido, se levando em consideração o pH 7, né? Então, esse pH 6 ele já é 10 vezes mais ácido do que o pH 7. O pH 5 ele passa a ser 100 vezes mais ácido do que o pH 7, que é neutro. O pH 4 passa a ser 1000 vezes mais ácido. Então, já na faixa do refrigerante, entre 2 e 3, vamos dizer que um refrigerante tem o pH 3. Então ele já é 10.000 vezes mais ácido do que um pH neutro 7. Se for então um pH 2, passa a ser 100.000 vezes mais ácido, tá ok? Então, pessoal, fica a dica aí, cuidado com os refrigerantes, porque eles são bastante ácidos. Uma pergunta: como beber água? Devemos beber água em abundância. Uma outra pergunta: e que quantidade seria? Uma quantidade que sobre, porque se falta, desarruma o corpo todo. E se sobrar, o corpo joga fora. Segundo ouvi de médicos, água a mais não faz mal. Água a mais não força os rins. O que força os rins é uma urina concentrada. Isso sim força os rins.
Não só força, como agride, inflama, infecciona. E aquele cálculo referente ao peso da pessoa relacionado à quantidade de litros de água que a pessoa deve tomar? A princípio, talvez não seria adequado, porque existe muitas variáveis, como o tamanho da pessoa, a temperatura do dia, a atividade que essa pessoa está exercendo. Portanto, não dá para se determinar exatamente tanto que tem que tomar de água. Então, o bom é tomar água que faça a sua urina sair clara, quase igual à água, sem cheiro forte de urina. Caso contrário, urina amarela e cheiro forte, esse corpo está pedindo água. Tomando bastante água, você verá características da sua saúde que vai melhorar. Saúde de sua pele, dos cabelos, funcionamento intestinal, disposição, eliminação de algumas dores. Estes sinais dizem que você está tomando água para o seu corpo funcionar melhor. Outra coisa muito importante, seria bom beber água mesmo sem ter sede. Muitas pessoas não bebem água porque não têm sede. O fato de estar faltando água no corpo não gera aquela sede desconfortável, aquela sede que você está louco para beber água. Para chegar a esse ponto é preciso estar com muita falta de água. Então não espere ficar com sede para beber água. Não fique sem beber água só porque não está com sede. Seu corpo precisa de água constantemente. Não viva cronicamente desidratado. Beba água durante o passar do dia. Combine com você mesmo de beber água de hora em hora, por exemplo. Fez xixi? Toma água de novo. Reponha água constantemente. Quem sabe ponha o seu celular para tocar de hora em hora, para lembrar para tomar água. Ou então, baixe aplicativos específicos para isso, como por exemplo o aplicativo Beba Água para o Android, tem o Hidro, que é iOS e para o Android, entre outros. Esses aplicativos geralmente são gratuitos e calculam a quantidade de líquido que o usuário necessita ingerir, considerando peso, altura, idade. Também mostram gráficos de consumo de água e etc. Mas o importante é lembrar em tomar água, tá ok? Assim seu corpo vai agradecer da melhor forma e você vai sentir. Uma outra observaçãozinha. A princípio, não é uma boa tomar água com a refeição. É para não atrapalhar a digestão. Alguns médicos prescrevem não tomar água meia hora antes da refeição e voltar a tomar água pelo menos 1 hora depois da refeição. E, se possível, consulte um médico ou um nutricionista sobre esses assuntos, só para ter um acompanhamento de um profissional de saúde. Inclusive, já ouvi médico falar que quando se bebe bastante água, é importante aumentar a quantidade de sal. Claro, estamos falando de sal integral, sal do Himalaia. Então, se possível, consulte um médico ou um nutricionista sobre esses assuntos, só para ter acompanhamento de um profissional de saúde, tá ok, pessoal? Agora imagine, mas imagine mesmo, se tivermos todo esse cuidado com a nossa saúde, de nos hidratarmos. Imagine fazer isso com uma água de extrema qualidade. Quantos benefícios poderíamos ter na nossa saúde? E uma água de extrema qualidade, uma de suas características principais é de ser alcalina. E nós sabemos que nosso estômago é ácido. Logo poderíamos pensar que o nosso estômago, devido à acidez, vai acidificar a água alcalina, neutralizando-a. Seria lógico esse pensamento. A pergunta mais frequente é: o que acontece com a água alcalina quando chega ao estômago, que é ácido? Pois bem, com a finalidade de digerir os alimentos e eliminar bactérias e vírus que chegam com a comida, o interior do estômago é ácido por natureza. A acidez média do estômago está em torno de pH 4. Quando comemos alimentos de caráter alcalino e bebemos água, especialmente água alcalina, o pH do estômago aumenta e o mecanismo automático do corpo o detecta e imediatamente dá a ordem de produzir mais ácido clorídrico para manter o pH em torno de 4. Desta forma, o estômago regressa ao seu estado ácido. Quando bebemos mais água alcalina, volta a acontecer o mesmo.
Então, ficamos com a impressão que é uma luta perdida. Porém, quando entendemos como se produz o ácido clorídrico nas mucosas do estômago, ou seja, quando a gente bebe uma água alcalina, o nosso estômago vai, no caso, neutralizar essa água alcalina. Então, ficamos com a impressão que é uma luta perdida. Porém, quando entendemos como se produz o ácido clorídrico nas mucosas do estômago, desaparecem essas preocupações. Médicos patologistas explicam que não existe um depósito de ácido clorídrico no corpo. Se houvesse, ele queimaria o órgão produzindo um buraco. Bem, esse processo de digestão do estômago é complexo. Vai desde músculos que auxiliam na mistura dos alimentos com o suco gástrico, glândulas gástricas e pilóricas, nomeadas de acordo com a região em que são encontradas no estômago. Existem também tipos diferenciados de células, como células mucosas, células principais, células parietais, responsáveis pela produção do ácido clorídrico no estômago, formando assim o suco gástrico para a digestão dos alimentos. Falando de forma simplificada, o que acontece na mucosa do estômago, a água e o gás carbônico fazem uma reação química, tendo como produto o ácido carbônico. E esse ácido carbônico, como está em solução, aumenta o pH e temos a produção de íons H+. E no nosso sangue temos cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, e esses íons de cloro que formam esses cloretos vão para o estômago, juntamente com os íons H+, que estão em solução, resultado da reação química entre a água e o gás carbônico. Esses íons H+, se ligam com os íons de cloro, formando assim o ácido clorídrico. E com essa produção de ácido clorídrico nas mucosas do estômago, acontecerá um processo de alcalinização do nosso plasma sanguíneo. E nossos tecidos, quando o estômago produz uma quantidade de solução ácida, também será produzido no plasma bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio. Então, existe um processo de alcalinização do nosso sangue e tecidos. E cada vez que se produz ácido clorídrico, nosso corpo tende a manter o equilíbrio. Segundo o considerado pai da química, Antoine Lavoisier, baseado em reações químicas, ele deduziu a célebre lei da conservação da matéria, que, segundo ele, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, ao se produzir ácido clorídrico no estômago, de um lado, por outro lado, haverá uma alcalinização do nosso sangue e tecidos. Então, ao comermos comidas industrializadas, farinhas, açúcares, refrigerantes, etc., estamos colocando coisas ácidas no estômago. Logo, haverá menos produção de ácido clorídrico e, consequentemente, haverá uma alcalinização menor do corpo. Então, se comermos uma dieta alcalinizante, como folhas verdes, verduras cruas, brotos, esses alimentos no nosso estômago elevam o pH, resultando na produção de mais ácido clorídrico e, consequentemente, alcalinizando o sangue e tecidos, resultando em artérias mais saudáveis, auxiliando na melhora de hipertensão, veias mais elásticas, auxiliando na diminuição de artrite, artrose, diminuindo os sintomas de doenças crônicas decorrentes de acidose, decorrentes de inflamações. Quando se bebe água alcalina com pH de 8,5 a 9,5, por exemplo, vai estimular uma maior produção de ácido clorídrico e, de forma indireta, o sangue e os tecidos terão um pH ótimo, pois a cada acidificação no estômago haverá uma alcalinização do corpo, devido ao equilíbrio que o nosso corpo faz. Os minerais alcalinos ingeridos não vão desaparecer no estômago, eles irão para outras partes do corpo, pois, segundo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é verdade? Então beber uma água com pH 9,5, mas veja bem, estou falando de uma água com pH alto pelo fato de ser enriquecida de minerais alcalinos e não de água alcalinizada. No caso é alcalina devido à adição de produtos químicos alcalinizantes. São coisas diferentes, água alcalina e água alcalinizada.
Eu estou falando de uma água que é alcalina devido à ausência de íons ácidos e à presença majoritária de íons alcalinos. Daqui um pouco eu vou falar como os japoneses produzem há 46 anos esse tipo de água, expandiram esse tipo de água a nível internacional. Bem, esta água de extrema qualidade, água com pH alto, pelo fato de ser enriquecida de minerais alcalinos e não uma água alcalinizada devido à adição de produtos químicos alcalinizantes, esta água alcalina fará com que o sistema tampão do sangue necessite retirar menos minerais essenciais, como por exemplo o magnésio, o cálcio, de outras partes do corpo, como tecidos, ossos e dentes, por exemplo, tornando o nosso corpo mais saudável e menos suscetível a vários tipos de doenças e dores. Agora é o seguinte, pessoal, informações sobre os efeitos benéficos da água alcalina para a nossa saúde, infelizmente, são muito escassas. Eu fiz, digamos, um compilado de alguns artigos científicos sobre água alcalina. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link desses artigos, para quem quiser dar uma analisada, quem quiser verificar com mais detalhes esses artigos científicos, tá ok? Vou deixar na descrição deste vídeo o link desses artigos. Inclusive, mais para frente neste vídeo, vou falar sobre uma coisa tão interessante, mas tão interessante quanto a água alcalina. Sim, mais para frente desse vídeo, eu irei mostrar outros estudos relacionados com um elemento químico, que segundo alguns cientistas é considerado como o antioxidante natural mais poderoso e saudável. E para corroborar com esse vídeo, segundo os estudos feitos nesta área, a forma mais efetiva e econômica de fornecer este elemento químico, que pode ser tão benéfico ao nosso organismo, a forma mais efetiva e econômica de fornecer é através da água. Ou seja, a água enriquecida com moléculas de um elemento químico que é considerado por alguns pesquisadores como o antioxidante natural mais poderoso e saudável. Porém, essa parte fica um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Vamos agora ver um pouquinho sobre a água alcalina, tá ok, pessoal? Por exemplo, este estudo, publicado em maio de 2016, foi feito com 150 camundongos, mostrou em um segmento de 3 anos de uma maior sobrevida do grupo que recebeu água alcalina, ao invés de água encanada. A análise estatística revelou que a água alcalina fornece maior longevidade em termos de fator de envelhecimento de desaceleração. Ou seja, os animais pertencentes à população tratada com água alcalina resultou em uma vida útil mais longa. Em um estudo de 2019, foi demonstrado que a água Zanzan, que é uma água alcalina natural, possui propriedades anticancerígenas. Os resultados foram obtidos em experimentos em laboratório com células de câncer de mama. Alguns estudos realizados avaliaram o uso da água alcalina no âmbito esportivo. Esses estudos demonstraram que a água alcalina melhora a performance esportiva. Este estudo, por exemplo, ele verifica que a água alcalina melhora a acidose metabólica induzida por exercícios e melhora o desempenho de exercícios anaeróbicos em atletas de esportes de combate. Se verificarmos a conclusão desse estudo, ele diz mais ou menos o seguinte, que os resultados do presente estudo indicam que beber água alcalinizada melhora o estado de hidratação, o equilíbrio ácido-básico e o desempenho em exercícios anaeróbicos de alta intensidade. Parece que tanto maior a capacidade de tamponamento muscular quanto a maior remoção de prótons, resultando no aumento da produção de ATP glicolítico, podem ser responsáveis por esses efeitos, considerando as demandas de energia e a taxa de suor intenso dos atletas de esportes de combate. Os autores recomendam a ingestão diária de 3 a 4 litros de água mineralizada altamente alcalina para melhorar a hidratação e o desempenho anaeróbico durante o treinamento e a competição.
Esse artigo científico, por exemplo, ele trata sobre o efeito da água alcalina à base de minerais no estado de hidratação e na resposta metabólica ao exercício anaeróbico de curto prazo. Verificando a conclusão deste estudo científico, resumidamente, verificamos que esses resultados indicam que o consumo habitual de água alcalina pode ser um vetor nutricional valioso, influenciando tanto o equilíbrio ácido-básico quanto o estado de hidratação em adultos saudáveis ativos. Este artigo científico trata do efeito da água alcalina eletrolizada de alto pH na viscosidade do sangue em adultos saudáveis. Verificamos nesse artigo científico a conclusão que, segundo ele, uma diferença significativa na viscosidade do sangue total foi detectada neste estudo, ao avaliar um pH alto. A água eletrolítica versus a água purificada padrão aceitável durante a fase de recuperação após a desidratação induzida por exercícios extenuantes, ou seja, teve uma diferença significativa entre essa água com pH alto e a água purificada padrão, de pH normal, neutro. Em 2016, cientistas analisaram os efeitos da água alcalina em atletas. Eles separaram os atletas desidratados devido aos exercícios em dois grupos. Um grupo bebeu água com pH neutro para se reidratar. O outro grupo bebeu água alcalina para se reidratar. Os estudiosos analisaram uma variável de desidratação, que é a viscosidade do sangue. Ou seja, quanto mais desidratados nós ficamos, maior será a viscosidade do nosso sangue. Os cientistas verificaram que os atletas que beberam água alcalina tiveram uma viscosidade do sangue menor do que o grupo que bebeu água com pH neutro. Ou seja, o grupo que bebeu água com o pH alto se reidratou mais rapidamente. Então, os cientistas concluíram que a água alcalina é benéfica sim. A água alcalina ajuda a reidratar mais rápido que a água com pH neutro. Segundo a doutora Karine Ellen, a inflamação cerebral pode ocorrer por várias razões, incluindo traumas na cabeça, nascimento prematuro, falta de oxigênio e diversas infecções. A inflamação resultante pode proporcionar disfunções na capacidade do nosso organismo de desintoxicar as substâncias nocivas. Nos pacientes autistas, entre outros, onde a inflamação do cérebro é alta, as toxinas podem inundar o cérebro de radicais livres. A água Kangen tem proporcionado a muitos dos nossos pacientes uma fonte de antioxidantes e melhorado a sua hidratação. Em nossas terapias, observamos que as expectativas têm sido superadas de maneira significativa ao introduzir água Kangen nos tratamentos. Esse foi o depoimento da doutora Karine Ellen. Segundo a doutora Sherry Rogers, a água alcalina liberta o corpo de resíduos ácidos. Depois de uma cuidadosa avaliação dos resultados em centenas de pacientes a quem recomendei consumir água alcalina, estou convencida de que as toxinas em forma de dejetos ácidos é a causa primária das doenças degenerativas. Esse foi o depoimento da doutora Sherry Rogers. Segundo a doutora Susan Lark, tais como as vitaminas C, E e beta-caroteno, a água alcalina atua como antioxidante devido ao imenso aporte de elétrons livres. Isto ajuda o organismo a impedir o desenvolvimento de doenças do coração, acidentes vasculares, cerebrais, disfunções imunes e outras doenças comuns. Esse foi o depoimento da doutora Susan Lark. Segundo o Dr. William Kelly, é chefe de cirurgia. Participa ativamente em vários comitês em Cape Fear Valley Medical Center. É autor do livro Cancer Cure. A água alcalina produzida por ionizador de água converteu-se num dos avanços mais importantes dentro do campo da medicina, desde que Alexander Fleming descobriu a penicilina. Bem, saindo um pouquinho fora desse estudo,
verificamos que há indícios que a alta viscosidade do sangue pode estar relacionada com o aumento do estresse oxidativo do nosso organismo, que, consequentemente, poderia levar à inflamação crônica do nosso organismo a longo prazo. Bem, este estudo de 2016 conseguiu provar que a água alcalina consegue diminuir mais rapidamente a viscosidade do sangue. Infelizmente, não se sabe, via pesquisas, se a água alcalina diminui o estresse oxidativo, auxiliando na prevenção ou diminuição da inflamação crônica. É necessário novos estudos, porém, há indícios que a água alcalina, sim, poderia diminuir o estresse oxidativo do nosso organismo, auxiliando na diminuição da inflamação crônica e, consequentemente, ter uma chance menor, por exemplo, de ter câncer, de ter diabetes do tipo 2, ter doenças relacionadas a síndromes metabólicas como hipertensão, enfim, pode ter muitos benefícios a ingestão de água alcalina. Precisamos ter mais estudos, né? O fato é que informações sobre os efeitos biológicos benéficos da água alcalina para a nossa saúde, infelizmente, essas comprovações são escassas. Existe muita carência de estudos científicos que comprovam os benefícios dessa água. O que não pode ser dito é que a água alcalina não ajuda em nada. Isto é que não está provado cientificamente. Não está provado que ela não ajuda nada do ponto de vista científico. Não é possível dizer isto. Infelizmente, são poucos os estudos sobre os benefícios das propriedades medicinais que determinados tipos de águas podem trazer para a nossa saúde. E eu pergunto, por que será que a ciência não se interessa tanto em estudar esses benefícios? Talvez não seria porque a ciência, de modo geral, estaria mais focada em estudos de medicamentos? Pois a venda de medicamentos proporciona uma alta lucratividade para as empresas, não é verdade? Bem, enfim, falando sobre água de ótima qualidade, não podemos deixar de falar sobre uma característica muito, mas muito importante, uma característica que torna a água ainda mais saudável, e essa característica é muito pouco falada, porque são poucas as águas que possuem de fato esse diferencial tão importante. Estou falando da água hidrogenada, considerada por alguns estudiosos da área o melhor antioxidante existente. Durante anos, acreditava-se que a pureza e a alcalinidade, ou seja, água com pH elevado, eram as principais características físico-químicas que uma água de boa qualidade poderia atribuir. Porém, em 2007, o Dr. Shigeo Ota descobriu que uma das características mais importantes que uma água de excelente qualidade pode conter é a presença do hidrogênio molecular. Vamos ver um breve histórico sobre a água hidrogenada. Em 1931, início das pesquisas no Japão sobre a água ionizada alcalina. Em 1966, o Ministério da Saúde do Japão reconhece que a água ionizada alcalina é benéfica para a saúde e autoriza o uso de equipamentos domésticos. Em 1992, iniciam-se as pesquisas sobre o efeito antioxidante do hidrogênio na água. Em 1994, o governo japonês cria a Fundação de Águas Funcionais para promover o uso dessas águas entre a população. Em 2007, o Dr. Shigeo Ota identifica os benefícios do hidrogênio ativo dissolvido na água ionizada e publica suas evidências na revista Nature Medicine. A partir de então, começa a realizar conferências em diversos países sobre a sua descoberta. Em 2015, tem lugar em Valência, na Espanha, o Congresso Europeu de Farmacologia, no qual ele fala da água hidrogenada e seus efeitos antioxidantes no organismo. Segundo o Dr. Shigeo Ota, o hidrogênio não estende a idade máxima, mas torna a vida mais saudável. O Dr. Shigeo Ota deu o seguinte depoimento:
Quando eu estava explorando um antioxidante ideal, que não tem efeitos adversos, me deparei com o hidrogênio. Na primeira experiência, em janeiro de 2005, fiquei surpreso com os grandes efeitos protetores do hidrogênio contra o estresse oxidativo e decidi devotar minha vida à medicina do hidrogênio. Em 2007, conseguimos a publicação do primeiro artigo na Nature Medicine. Este primeiro artigo foi aceito com surpresa e algumas dúvidas, mas nós as superamos com publicações contínuas. Minha missão é desenvolver não apenas as ciências médicas do hidrogênio, mas também a indústria do hidrogênio como pioneira na medicina do hidrogênio. E o que é o hidrogênio? O hidrogênio é o mais simples, leve e menor de todos os elementos químicos, formado por apenas um próton e um elétron. É também o elemento mais abundante no universo, bem como no nosso corpo. Mais da metade do nosso corpo é hidrogênio. As células necessitam de hidrogênio para produzir a energia necessária para o crescimento, a reparação e regeneração do corpo. O hidrogênio tem uma afinidade química muito grande pelo oxigênio. Esta atração promove uma reação química exotérmica, uma reação com liberação de grande quantidade de energia e formação de água. Em condições normais de temperatura e pressão, o hidrogênio molecular é um gás. Esta é a forma primária na qual encontramos o hidrogênio na natureza. Bem, o metabolismo do nosso corpo necessita oxidar para produzir energia para as funções vitais, mas nesse processo faz produzir oxigênio reativo, radicais livres, que circula pelo nosso corpo, roubando elétrons de nossas células, ou seja, as oxidando e degradando. Quando uma célula é oxidada por radicais livres, pode morrer ou reproduzir-se com defeitos, dando lugar ao envelhecimento prematuro, doenças e até mesmo câncer. O hidrogênio consegue chegar onde outros antioxidantes não chegam. O hidrogênio molecular é 88 vezes menor que a molécula da vitamina C. Por ser o menor de todos os antioxidantes, é capaz de penetrar no núcleo das células, protegendo o DNA do ataque dos radicais livres. Além disso, é um dos poucos antioxidantes capazes de atravessar a barreira hemoencefálica. Por isso, tem um grande efeito antioxidante no cérebro. E uma outra função do hidrogênio, ele é capaz de regenerar os antioxidantes que foram previamente oxidados. Em outras palavras, o hidrogênio é o único antioxidante capaz de reciclar os antioxidantes já oxidados, melhorando a vitalidade e o sistema imunológico. O que ele faz é muito mais do que simplesmente eliminar o oxigênio ativo. Se os radicais livres inclinam a balança para a oxidação, que é a causa da maioria das doenças e do envelhecimento prematuro, beber água hidrogenada ajuda a diminuir o nível de oxidação do corpo, inclinando a balança para o lado da saúde. Imaginem uma água com alta concentração de hidrogênio molecular. Quantos benefícios poderia trazer para a nossa saúde? O hidrogênio em nosso corpo, mais energia e vitalidade. A energia essencial utilizada nos animais e nas plantas vem de uma substância chamada ATP, trifosfato de adenosina, que é produzida nas mitocôndrias, motor das células. Elas ficam no interior das células do nosso corpo. A ATP é a principal fonte de energia para a maioria das funções celulares. Quando envelhecemos, a produção de ATP diminui. O hidrogênio molecular entra nas mitocôndrias e melhora a produção de ATP. Quando se produz ATP de forma eficiente, o rendimento físico melhora, o metabolismo acelera e verificamos diversos efeitos anti-envelhecimento. O hidrogênio entra no motor da célula mitocôndria, situado em seu núcleo. Repara e regenera a substância ATP, trifosfato de adenosina, encarregada de fornecer energia. Aqui temos um artigo científico do Dr. Shigio Ota, que fala a respeito.
Progresso recente em direção à medicina do hidrogênio, potencial do hidrogênio molecular para aplicações preventivas e terapêuticas. O estresse oxidativo persistente é uma das principais causas da maioria das doenças relacionadas ao estilo de vida, câncer e processo de envelhecimento. O estresse oxidativo agudo causa diretamente sérios danos aos tecidos. Apesar da importância clínica do dano oxidativo, os antioxidantes têm tido sucesso terapêutico limitado. Propusemos que o hidrogênio molecular tem potencial como um novo antioxidante em aplicações preventivas e terapêuticas. O hidrogênio tem uma série de vantagens como um antioxidante potencial. O hidrogênio rapidamente se difunde em tecidos e células e é leve o suficiente para não perturbar as reações redox metabólicas, nem afetar as espécies reativas de oxigênio, que funcionam na sinalização celular. Portanto, deve haver poucos efeitos adversos do consumo do hidrogênio. Desde a publicação do primeiro artigo Medicina in Natura, em 2007, os efeitos biológicos do hidrogênio foram confirmados pela publicação de mais de 38 doenças, estudos fisiológicos e testes clínicos nas principais revistas biológicas médicas, e vários grupos iniciaram exames clínicos. Além disso, o hidrogênio mostra não apenas efeitos contra o estresse oxidativo, mas também vários efeitos anti-inflamatórios e antialérgicos. Aqui temos algumas publicações. Efeitos clínicos de administração de hidrogênio de enfermidades em animais e humanos até a medicina desportiva. Numa outra publicação, temos aqui sobre propriedades antioxidantes da água reduzida por eletrólise e do hidrogênio. O hidrogênio como uma nova hipótese emergente no tratamento de estresse oxidativo no autismo. Efeitos de beber água hidrogenada na qualidade de vida dos pacientes com tumores hepáticos tratados com radioterapia. Água que você tem que beber, antioxidante e curativa. Mais saúde em cada gota. Antioxidante, nutritiva, ossos saudáveis, defesas fortes. Curar bebendo água viva. 80% do nosso corpo é água. Alguém pode pensar que a qualidade da água que bebemos não tem importância? A água pura, hidrogenada e estruturada é um elixir vital de valor incalculável. Uma outra publicação, temos aqui também em 2016, propriedades surpreendentes da água hidrogenada. Pesquisas avançadas sobre os benefícios para a saúde da água reduzida. Temos o hidrogênio, né? O que é a água hidrogenada e você deveria beber? Efeitos do consumo de água rica em hidrogênio sobre a fadiga muscular causada pelo exercício intenso nos desportistas de elite. O efeito da água rica em hidrogênio sobre o estresse oxidativo, função hepática e carga viral em pacientes com hepatite B crônica. Caso queiram mais informações sobre os efeitos biológicos benéficos do hidrogênio ativo para a nossa saúde, vou deixar um link na descrição. Este link nos leva a uma coletânea de artigos científicos publicados entre 2007 e 2015, referentes aos efeitos terapêuticos do hidrogênio molecular para uma ampla gama de modelos de doenças. Um total de 321 artigos. A maioria dos estudos foram realizados no Japão, China e Estados Unidos. Bem, ao analisarmos essa coletânea de artigos, a gente pode verificar, por exemplo, aqui na tabela 1, categorias de doenças para as quais o hidrogênio exigiu efeitos benéficos. Temos aqui estresse oxidativo, isquemia e reperfusão, inflamação, metabolismo,
Conforme consta aqui no documento, a gente verifica que a tabela 2 mostra os detalhes de órgãos e doenças para os quais os efeitos do hidrogênio foram relatados. A tabela 2 é uma atualização de nosso artigo de revisão anterior em 2012, conforme consta aqui no documento, né? Agora classificamos os órgãos e doenças em 31 categorias e mostramos os efeitos em 166 modelos de doenças humanas, patologias associadas ao tratamento e condições fisiopatológicas das plantas. O hidrogênio é eficaz em essencialmente todos os órgãos, bem como nas plantas. Repetindo, conforme diz aqui, o hidrogênio é eficaz em essencialmente todos os órgãos, bem como nas plantas. Segundo a tabela 2, modelos de doenças humanas, patologias associadas ao tratamento e condições fisiopatológicas para os quais os efeitos do hidrogênio foram relatados de 2007 a 2015. Nessa tabela 2, a gente pode analisar conforme as doenças e condições. À esquerda temos as doenças e à direita temos as referências. Conforme, por exemplo, a doença temos os artigos. Ao clicarmos, a gente já vai direto para o artigo. Condições e doenças. Temos os artigos referentes a essas doenças aqui à direita. Doenças neurodegenerativas, outras, medula espinhal e nervo periférico, olhos, ouvidos, cavidade oral, pulmão, coração, estômago, intestino, fígado, pâncreas, peritônio, rins, bexiga, pele, osso e articulação, vaso sanguíneo, metabolismo, inflamação, alergia. É uma coletânea de artigos que verifica efeitos biológicos, benéficos, mecanismos subjacentes do hidrogênio molecular. É uma revisão que abrange 321 artigos. Tá ok, pessoal? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Depois de verificarmos a importância de uma água alcalina, repetindo, água alcalina e não água alcalinizada, e depois de verificarmos a importância do hidrogênio e o quanto poderia trazer de benefícios para a nossa saúde, uma água alcalina hidrogenada, todas essas observações, todos esses estudos tiveram origem há décadas. Há muitos anos, pesquisadores começaram a perceber que, em certos lugares, as pessoas viviam mais e com ótima saúde. Nos anos 50, foram conduzidas pesquisas científicas em vários locais exclusivos no mundo. Por exemplo, na França, na cidade de Lourdes, na Alemanha, na cidade de Nordenau, Tlacote, no México. Por muitos anos, esses lugares preservaram uma lendária condição de fonte natural da água milagrosa. Foi descoberto que a água milagrosa de todos esses lugares tinha algo em comum: a abundância do hidrogênio ativo, o que hoje é conhecida como água alcalina. Além disso, essa água possui 5 características que fazem com que a água seja tão benéfica para a nossa saúde. Deixa eu citar essas 5 características. A primeira é a pureza. A segunda, boa condutibilidade. A terceira, alto poder de hidratação com baixa tensão superficial. A quarta, pH alcalino. E a quinta, poder de oxirredução negativo. Caso alguém quiser saber mais sobre essas características, escreve nos comentários e assim que eu puder eu irei responder. Ou se quiserem, posso fazer um vídeo sobre esse assunto. Qualquer dúvida, escreve nos comentários, tá ok? Depois de tudo o que foi dito neste vídeo sobre a importância de beber a quantidade necessária de água, sobre a importância de beber água alcalina e hidrogenada e a importância das 5 características que tornam a água tão benéfica, depois dessas informações eu não poderia deixar de falar que todas essas propriedades benéficas que uma água de excelente qualidade pode oferecer, essas propriedades podem ser obtidas através da água da torneira que chega em casa. Sim, eu preciso falar a título de informação, porque, na minha opinião, o que eu vou falar agora era aparecer não só em todos os hospitais do mundo, mas em todas as residências.
Por volta dos anos 70, os japoneses desenvolveram uma tecnologia capaz de reproduzir as propriedades e benefícios dessas águas das fontes naturais. Os japoneses conseguiram produzir uma máquina de tratamento de água que faz a combinação da pureza, do alto valor de pH, do poder de oxirredução negativo, da boa condutibilidade e da baixa tensão superficial. Todas essas características que, segundo alguns pesquisadores, fazem a água ser praticamente um remédio, e sendo a empresa japonesa a Enagic uma das pioneiras nesse ramo. Com isso, nasce o termo água Kangen. A palavra Kangen, na língua japonesa, significa de volta às origens, indicando que o processo reproduz a água encontrada na natureza intocada. A empresa Enagic celebrou o seu 40º aniversário em junho de 2014, como uma fábrica especializada em sistemas geradores de água ionizada, de alta qualidade. Antes de começar com a expansão a nível internacional, essa empresa já tinha vendido mais de 400 mil aparelhos de tratamento de água no Japão, incluindo os aparelhos que foram para os mais de 100 hospitais, para seu uso e tratamento de pacientes. A água Kangen é criada a partir de uma tecnologia inovadora, onde, através da passagem por placas de titânio revestidas com platina, realiza um processo de eletrólise, produzindo águas ionizadas, que equilibram o pH em nosso organismo, atuando como antioxidante. Ou seja, transforma a água da torneira em uma água potável, pura, saudável, rica em hidrogênio molecular, que auxilia no combate dos radicais livres, rica em minerais e, além disso, torna a água mais alcalina pela retirada de íons ácidos formados por minerais de carga negativa. Veja bem, estamos falando da retirada de substâncias que não fariam bem para a nossa saúde, porque o que acontece em outros tipos de purificação de água é adicionar mais elementos químicos para tornar a água mais alcalina, mantendo essas substâncias nocivas na água. Isto não acontece com o sistema japonês de eletrólise da água da empresa Enagic. O processo da obtenção da água Kangen se baseia na retirada de substâncias, na retirada de elementos químicos de caráter ácidos, que não fariam bem para a nossa saúde, mantendo na água os elementos químicos alcalinos. Desta forma, torna a água alcalina naturalmente e rica em hidrogênio. A Associação de Qualidade de Água, WQA, deu o selo ouro para a máquina da Enagic. É a única marca do mercado de ionizadores de água que tem esse selo ouro. A SD501 é também o único ionizador de água no mundo que é um dispositivo médico aceito e aprovado por mais de 6.500 médicos no Japão. A Enagic tem certificação pelo Inmetro no Brasil e é certificada internacionalmente pela ISO 9001, que é referente à qualidade dos processos administrativos e produção. Também é certificada pela ISO 14001, referente à qualidade dos processos produtivos com a sustentabilidade ambiental. Como a Enagic produz um equipamento que pode ser utilizado em clínicas e hospitais, ela tem mais uma certificação, a ISO 13485, que certifica os processos da empresa na visão de equipamentos médicos e hospitalares. Esses critérios garantem uma água de extrema qualidade. Ou seja, estes aparelhos são para o uso doméstico e hospitalar, pois vai mexer com a saúde das pessoas. Por isso, se tem um outro olhar para estes equipamentos. A produção dos aparelhos são feitos no Japão, para manter o controle e qualidade do equipamento e componentes. Esse é um dos motivos pelo qual a empresa japonesa se tornou muito bem sucedida nessa área de produção de água de alta qualidade. Digamos que é meio que um desafio encontrar no mercado outra máquina que faça esse tratamento na água das residências com essa certificação ISO 13485, que certifica os processos da empresa na visão de equipamentos médicos e hospitalares. No Japão, além de residências, esse aparelho é utilizado em creches, hotéis, restaurantes, inclusive é utilizado em vários hospitais. Dr. Geraldo Bresnahan, cardiologista do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele disse o seguinte:
Há várias décadas que percebemos a importância de uma dieta alcalina. Não temos tido êxito com os nossos pacientes em conseguir uma dieta perfeitamente alcalina por não comerem alimentos alcalinos suficientes para manter o corpo alcalino. Temos que contar com algo que consiga alterar o pH de um corpo ácido para um corpo alcalino e que seja baseado em alguma coisa meramente cotidiano, como a água potável. Graças a ela podemos manter o nosso organismo com o pH adequado. Centenas de milhares de nossos pacientes têm encontrado resultados notáveis ao beber água Kangen. Estamos querendo, pela nossa parte, levar esta tecnologia à comunidade médica dos Estados Unidos, porque a água Kangen está revolucionando a saúde, a atitude e o bem-estar do nosso país. Isto está alterando a vida de milhares de pessoas. Dr. Geraldo Bresnahan, cardiologista do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Muitas celebridades, como atores e esportistas de alta performance, perceberam a importância da água alcalina Kangen rica em hidrogênio da empresa japonesa Enagic. Aqui temos algumas celebridades que já utilizam este aparelho de tratamento de água. Entre muitas outras personalidades. E é isso aí, pessoal, chegamos no final do vídeo. Qualquer dúvida sobre o equipamento de tratamento de água, eu vou responder somente pelo WhatsApp, tá ok? Vou deixar o meu WhatsApp na descrição do vídeo. E não esqueçam de deixar um like para que o YouTube possa mandar este vídeo para mais pessoas. Ou, se não gostaram, pode dar um dislike mesmo, não tem problema. Só não fiquem sem fazer nada. E além do like, escreve aí nos comentários se gostaram do vídeo. Ah, e não se esqueçam de se inscreverem neste canal para receber outros vídeos relacionados à nossa saúde. Este é o canal Morra Jovem o mais tarde possível. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!